gosto de ficar um pouco com as mãos livres para poder mexer aqui no papel, na meditação. Então, obrigado, irmã. Quero agradecer ao pastor Brasil, que me convidou para eu poder trazer essa meditação agora pela manhã para os irmãos. Ele me deu uma incumbência de poder falar a respeito de família. É um assunto muito amplo, com certeza, né? Muito amplo. Falar o quê? Sobre o quê? Educação de filhos, relacionamento conjugal, familiar, os parentes, a família e o trabalho, enfim, são muitas as frentes que a gente pode abordar quando se trata de família. E cada um tem a sua, né? Aqui eu não vou falar a respeito de modelos diversos e variados de família, essa não é a intenção hoje, né? Vivemos numa época muito difícil, onde a família tradicional, vou usar essa expressão, família tradicional, ela é constantemente atacada e o diabo, especialmente o inimigo, é o maior interessado em destruir, não é? Em destruir os relacionamentos, especialmente os relacionamentos familiares, né? A gente tem muitas formas de organização das famílias. Temos uma família com pai, mãe, filhos, outra que só tem a mãe, outra só tem o pai, enfim. Eu não vou entrar nessas questões de modelos familiares. Nessa manhã eu quero meditar com vocês a respeito de alguns princípios, tá? Como uma aula de fato, não como uma pregação, mas como uma aula. Alguns princípios na palavra de Deus que eu entendo que são essenciais, que são fundamentais para que a gente possa conduzir a nossa casa, conduzir os nossos relacionamentos. Já antecipando para vocês, eu sei que algumas pessoas me conhecem e conhecem um pouco da minha história de vida, né, de meu testemunho de vida. Eu sei que nem todos conhecem, mas alguns conhecem. Mas eu vim de uma família muito desestruturada, muito desestruturada. Afinal de contas, ninguém determina a família que vai nascer, não é verdade? Ninguém determina a família que vai nascer. Simplesmente você nasce naquela família. Mas, de qualquer forma, você, quando então adulto, você escolhe formar a sua família. Então aí é uma escolha, não é verdade? Aí você escolhe com quem que eu vou casar. Quais são os valores que eu quero naquela pessoa, naquele homem, naquela mulher, não é? E depois que vem os filhos, né? Seja por sem querer ou planejado, não é? Vem os filhos. E daí? E agora? Não é? Como vamos educar os nossos filhos ou o nosso filho? Com base em que nós vamos educar o nosso filho? Você percebe que são muitas questões que envolvem a questão de família, não é um tema só específico, e não dá para falar uma coisa só especificamente. Então, nessa manhã, eu destaquei aqui e selecionei alguns textos da palavra de Deus que podem nos nortear, nos direcionar um pouco no embasamento bíblico e cristão. Esse enfoque, essa posição que eu vou colocar, ela é uma posição cristã, tá? A respeito da família, calcada, fundamentada na palavra de Deus. Amém? Tudo bem até aqui? A gente pode discordar em muitas coisas, mas uma coisa que é essencial e fundamental é que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é
regra de fé e prática para todo o cristão. Ela é a centralidade da sua fé. Que está aqui ou que está em outro lugar, em outra igreja, não importa. Se denomina-se cristão, chama-se cristão, a palavra de Deus é a autoridade sobre a igreja e sobre nós. Não é assim? Se você não entende assim, saiba que esse é o princípio que direciona a igreja de Jesus Cristo ao longo dos séculos. É a palavra de Deus. Quer saber a vontade de Deus? Leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é aquela que vai te orientar e vai dizer isso aqui, aquilo ali, é por esse caminho, é por aquele caminho. Então, por isso é necessário meditar nas Escrituras, de dia e de noite, como diz o salmista, né? Especialmente o salmista. Então, nessa manhã, eu quero dar uma abordagem e trazer alguns temas que podem ser aplicados dentro do seio da sua família e dos seus relacionamentos. Eu comecei dizendo há pouco que eu vim de um contexto familiar muito difícil e muito complicado, onde meu pai era um homem muito violento e drogado. E minha mãe, depois, sofrendo todo esse tipo de violência, acabou também se viciando. Então, a família que eu venho de origem foi uma família totalmente desestruturada, onde não tinha modelos positivos, bons, para ser seguidos. E durante alguns anos da minha vida, eu segui esse modelo todo bagunçado, todo errado. Mas um dia Jesus Cristo me alcançou. Um dia eu fui alcançado pela graça de Deus e eu então passei a trilhar a fé, o caminho da graça do Senhor, conhecer a palavra de Deus e o que Deus queria para mim. Primeiro como solteiro e agora então há 21 anos, né, amor? 21 anos, minha esposa está ali, meu filho está lá em cima, 21 anos casado com a mesma mulher, graças a Deus. Então, eu quero louvar a Deus porque Ele tem me capacitado, Ele tem me fortalecido. E todas as vezes que eu tenho dúvidas e eu não sei, eu recorro à palavra de Deus que me orienta. E também olho no seio da comunidade cristã, homens e mulheres que são fortes no sentido de depender do Senhor e que são modelos e são exemplos para que eu possa me espelhar e seguir. E tem sido assim ao longo da minha caminhada cristã, ao longo desses anos. Não existe família perfeita. Ok? Partimos desse ponto? Não tem família perfeita. Passível, todos são passíveis de erro. Agora, a família ela é vista como uma unidade fundamental da sociedade. Ela é vista como uma unidade fundamental da sociedade. Por quê? Porque ela é essencial para o quê? Para a transmissão de valores e tradições e educação moral. Isso é a família. Ela é crucial na sociedade, na estruturação de uma sociedade. A família é uma idealização humana ou ela é uma idealização de Deus? De Deus. Muito bem. Gracias. É de Deus. É Deus quem teve a ideia. Não somos nós, não fomos nós que tivemos a ideia. Uma família cristã, ela é baseada em diversos princípios, tá? Em diversos princípios e ensinamentos encontrados aonde? Esses diversos princípios e ensinamentos são encontrados onde? Na palavra de Deus, não é? Na Bíblia. Então, como ser um bom pai?
Como ser uma boa mãe? Como ser um bom filho? Onde eu vou buscar esses recursos para sê-lo, para fazê-lo? Onde eu vou buscar isso? Porque o mundo, literalmente a Bíblia diz que o mundo jaz na mão de quem? Do maligno. Então eu não posso buscar no mundo, não é verdade? Nos modelos do mundo. Não tem como. Porque cada um atira para uma direção. E como cristãos, a gente precisa ser direcionado e norteado numa direção. Eu separei aqui, basicamente, 6 pontos que eu quero, não são esgotados, com certeza, mas 6 pontos que eu quero refletir com os irmãos nessa manhã, que são importantes no desenvolvimento e no crescimento da sua família e da minha família. Se você não pensou nessas coisas, hoje é um momento para você pensar, tá bom? Eu procuro falar sempre mais pausado, devagar, para que você consiga entender, especialmente os irmãos venezuelanos. Como é que pode ser e precisa ser um relacionamento familiar? Porque, como eu disse há pouco, a batalha espiritual dentro das famílias é muito grande. Satanás, que é o nosso inimigo, tenta de todas as formas destruir por meio de discussões, discórdias, discordâncias, mentiras, dissimulações e todo tipo de coisa ruim dentro das casas e dentro das famílias. Pois bem, primeiro ponto que eu destaco que seria fundamental também nas famílias é um relacionamento amoroso e respeitoso dentro de casa. Como eu disse da minha história, eu vi muitas vezes o meu pai bater, surrar a minha mãe quando criança. Esse foi o modelo de homem e pai e marido que eu tive na minha infância. Talvez você nunca tenha tido esse tipo de modelo. Seu pai foi sensacional. Foi um pai amoroso, claro, falho como qualquer pessoa, mas talvez o seu pai tenha sido um grande modelo. Conheci o pai do Rodrigo, um homem incrível. E assim tantos outros pais também podem ser. Mas e quem não teve, não é? Quem não teve esse modelo de pai? Eu não tive. Mas eu fui, ao longo dos anos, sendo ministrado pela palavra do Senhor a esse respeito, para que na minha casa, hoje, eu possa desenvolver um relacionamento de amor e respeito entre a minha esposa, entre o meu filho, entre os familiares, especialmente. Então, esse primeiro ponto eu quero destacar que a Bíblia enfatiza demais a importância do respeito mútuo de uns para com os outros. Em Efésios 5:25, Efésios 5:25, que é um texto bem conhecido dos irmãos, maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. É um texto forte, né? É um texto de encarnação, de fato, para você entender a dimensão e a profundidade do amor que Cristo tem por nós, sua igreja. É um amor sacrificial, não é? Cristo tem um amor sacrificial. Então, falando aqui de modelos, né? Tanto o pai quanto a mãe, mas especialmente o pai ou o marido, né? Tem, então, um amor sacrificial para com os seus, para com a sua casa, para com a sua família. Protetor, provedor, não é assim? Em termos bíblicos, nós temos esses modelos que é a palavra de Deus. Paulo instrui, então, os maridos a amarem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Tudo bem até aqui, irmãos? Estão entendendo? Tranquilo, né?
Você já falou para sua esposa que a ama hoje? Já olhou para ele e disse que a ama, que o ama, para os seus filhos? Essas são palavras poderosas, extremamente poderosas, que pode mudar o dia, a semana das pessoas, completamente. Amém? O homem precisa ter o controle de si. Pensar antes de falar. Esse homem quer o bem da sua casa, da sua família, dos seus filhos, da sua esposa. Esse homem cristão não pode ser dado ao vício, à libertinagem, à sujeira, porque assim ele vai contaminar a sua casa. Ele vai contaminar a sua casa, perdendo a autoridade. Não só a autoridade espiritual, mas a autoridade com os seus familiares, inclusive, até com os seus filhos. É importante uma casa limpa, limpa no sentido moral, não só limpa esteticamente, mas a casa do nosso coração é fundamental com o que você carrega ou leva para dentro da sua casa. Isso é essencial. Então, eu quero destacar esse primeiro ponto como um ponto fundamental e importante no desenvolvimento familiar, no bem-estar da família, né? Naquele conjunto de pessoas que estão juntas ali. O segundo ponto que eu quero destacar é o papel da liderança e suporte em casa. Efésios capítulo 5, verso 22 e 23 diz assim: Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Então, aqui fala de um respeito mútuo entre as partes, entre o homem, entre a mulher, esse relacionamento conjugal. Aqui não tem poder um sobre a vida do outro nesse sentido de subjugar, não é esse enfoque que as escrituras estão dando, mas é no sentido de colaboração e de função dentro da sua família e dentro da sua casa. Então, cada um tem uma função, cada um exerce essa função dentro da sua casa com respeito, com amor, não é? Com respeito, com amor e aceitação. Mas aqui fala que o marido deve dar a sua vida pela sua família, pela sua esposa. Ele se sacrifica, então, pelo bem da sua família. Ele busca o bem comum da família, se dedicando a ela de coração, de corpo e de alma. Às vezes, aqui eu não estou falando só do homem em si, porque tem casa que só tem a mulher, que cria o filho, que cria as filhas, né? E que também dá de tudo de si para poder educar, para poder suprir, para poder amar, né, a sua família, a sua casa. Então, isso serve tanto para a mãe quanto para o pai, não é? Seja eles que moram sozinhos ou estão juntos, não importa nesse sentido. Então, a Bíblia, as esposas são convidadas também a usar essa liderança, não só os homens, dentro de um contexto de um relacionamento o quê? Amoroso e respeitoso. Terceiro ponto que eu entendo que é importante é a educação e a formação dos filhos. Quem tem filhos? Quem tem filhos? Quem não tem, tudo bem. A Bíblia ensina que os pais devem criar seus filhos na disciplina e na admoestação, na exortação, no ensino do Senhor. Provérbios 22, 6. Se você quiser abrir sua Bíblia em Provérbios 22, 6, diz assim, Provérbios 22, 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Ensine a criança no caminho em que ela deve andar.
E assim, quando ela for velha ainda, ela não se desviará dos valores e dos princípios que você colocou para ela andar. Então, é dito, ensine essa criança no caminho e nos valores que você quer que ela ande. E assim, quando ela for velha, ela não se desviará. Agora, é uma batalha muito grande o ensino e a educação dos filhos hoje em dia. Porque tem gente de todo lado falando um monte de coisa para os seus filhos. Seus filhos estão direto, às vezes, na rede social, não é? Estão lá com o celular, olhando, e tem um monte de gente falando um monte de coisa. E aí, né? E ele fica, para onde eu vou? Daí a dedicação do pai, da mãe ou do pai, no esmero desse pai e dessa mãe, em termos de instrução da palavra de Deus e o ensino para essa criança. Chamar para uma devocional, para orar junto, para ler um livro, para ler a palavra de Deus juntos, né? Você inculcar na vida do seu filho esses valores e esses princípios. Vamos abrir em Deuteronômio, que é muito legal, o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, que diz assim, o capítulo 6, versículos 6 e 7, diz assim, olha, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então, os pais são instruídos a ensinar os mandamentos do Senhor aos seus filhos, de uma maneira constante e prática. De uma maneira constante e prática. Irmãos, aqui eu não estou inventando nada. Isso aqui é o que está escrito, né? Daquilo que Deus deseja e quis para os seus filhos no passado, é aquilo que Ele quer para os seus filhos hoje, né? Que eles sejam filhos e filhas bem-sucedidos. Amém? Se você não foi ensinado nos caminhos do Senhor ou instruídos lá na sua infância, você pode hoje você pode fazer isso. Hoje você pode aprender da palavra de Deus e você pode fazê-lo assim. Ensinar os seus filhos assim hoje. Ah, já passou tanto tempo, não importa. Se hoje você conhece a palavra do Senhor, hoje você tem o conhecimento, então é hoje que você tem que ensiná-los. Amém? Um quarto ponto importante também no relacionamento familiar, porque aqui a igreja é chamada de família de Deus, aonde os seus filhos que aqui estão são orientados e ensinados também. Esse é um modelo que Deus criou para o mundo. Para o mundo. Deus Pai ensina os seus filhos, para que os seus filhos, então, sendo modelos, possam ser modelos e exemplo para as pessoas de fora também. Vida em comunhão e serviço. Uma família cristã é chamada a viver em comunhão e em serviço. Eu vejo aqui muitas famílias, também vem lá da INA, lá da sede, vem aqui como família, vem se dedicar, traz os seus filhos para poder servir o Senhor aqui. É uma vida de serviço em comunidade, na comunidade, para a comunidade. E isso é fundamental, você pegar os seus filhos e sair com os seus filhos. Eu me lembro quando o meu Samuel tinha 6 anos, 7 anos, né? Eu saía com ele, eu trabalho no ramo de panificação e em algumas épocas eu fazia alguns produtos, enchia o carro e nós saíamos, nós dois, e parávamos em alguns pontos da cidade onde víamos pessoas dormindo na rua e tal, e entregávamos aquele produto, aquela comida para aquelas pessoas na rua. Samuel tem isso na mente até hoje, marcado na cabeça dele, na história dele. Então, você levar e conduzir o seu filho a servir o Senhor, o filho do Marcos, né, que é médico, foi atender, passou uma semana, né, ali no Rio Grande do Sul, servindo a Deus, servindo aquela comunidade, servindo aquelas pessoas. Isso é maravilhoso, não é? É fé, comunhão e serviço prático. Vamos abrir no livro de Atos,
capítulo 2, no livro de Atos, Novo Testamento, Atos capítulo 2, diz assim, no Atos capítulo 2, versículo 46 e 47. Diz assim, 46, 47. Todos os dias, aqui está falando da igreja, do livro da época de Atos, tá? A igreja cristã dessa época, dizia assim, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então, a prática de compartilhar a vida em comunidade é onde os cristãos se dedicam à oração, né, ao ensino dos apóstolos e ao serviço mútuo, um servindo o outro. Você recebe durante um tempo, porque você está precisando, mas daqui a pouco você está suprido e agora você pode servir outros, agora você pode ajudar outros, abençoar a vida de outros. Antes você estava com uma vida difícil financeiramente, agora você está bem, então agora você consegue abençoar outras pessoas, né? Serviço mútuo na comunidade. Em Atos, nós vemos isso. Esse ponto, esse quinto ponto, foco em valores espirituais, que eu acredito que as famílias precisam ter, está baseado em Mateus capítulo 6, versículo 33. A família cristã, ela é incentivada, queridos, a manter o foco nos valores espirituais e a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Você abriu Mateus 6, 33? Lê para nós aí quem abriu. Isso inclui oração em família, estudo das escrituras, devocional, participação na vida da igreja. É um conjunto, né? É um conjunto. Se você não tem ou não teve esse hábito de meditar nas escrituras diariamente ou de orar, você pode criar esse hábito e esse hábito passa para o seu filho, você então traz sua esposa ou seu marido, né? Vocês eventualmente podem marcar, olha, esse dia, esse, nós estamos juntos, vamos fazer juntos esse tempo de oração, de devocional. Isso gera na família unidade, gera na família coesão, gera na família mais sede e fome do Senhor, não é? Não é verdade? É isso. Você é o responsável de conduzir isso na sua casa, né? E, por fim, não menos importante, incluído, acho que um dos mais importantes pontos aqui, perdão e reconciliação. Perdão e reconciliação. O perdão, irmãos, ele é essencial. Ele é essencial para o bom desenvolvimento e maturidade das pessoas na família. E o perdão você exerce, não é uma vez, 2 vezes, 3 vezes. O perdão, você vai exercê-lo a vida inteira. Não é? Ah, Pedro chegou, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? E o que Jesus disse a ele, né? 70 vezes 7. É figurativo isso. Então, o exercício do perdão é constante e o perdão liberta. O perdão liberta a você e a pessoa, tanto um quanto o outro, né? Então, é fundamental para a continuidade dos relacionamentos familiares. É fácil? É. Não, não é fácil. É simples, né? Mas não é fácil. Nem tudo que é simples é fácil. Por quê? Porque lida com a dureza do nosso coração. Com aquela natureza dura e difícil que a gente tem.
turrona, pecaminosa muitas vezes, orgulhosa, soberba, lida com tudo isso, com essa estrutura. Mas você percebe que Deus vai justamente no centro do problema, né? No centro da questão. E o perdão é necessário para o bom desenvolvimento. Em Colossenses capítulo 3, se você abrir lá em Colossenses capítulo 3, versículo 13, diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Como que o Senhor lhe perdoou? Tem que pensar sobre isso. Se um dia você, arrependido, chegou daquele jeito aos pés do Senhor e disse: Deus, me perdoe. Você reconheceu que ofendeu a Deus e que a sua vida ofendeu a Deus, feriu a santidade do Senhor, de que você estava distante dos seus pecados, dos seus delitos, e você se quebranta ali, né? E o que Deus fez? Ele disse: poxa, demorou, hein? Até que enfim, né? Não, Deus não fez isso, não é? O que ele fez? Perdoou. Ele limpou os seus pecados. Ele purificou você. Então, quando a gente exerce o perdão, o que a gente faz? A gente faz aquilo que só a Deus é devido. Porque só Deus pode perdoar pecados, não é? Então, quando a gente faz o que faz, a gente só faz aquilo que Deus capacita a gente a fazer. Porque humanamente falando, a gente não consegue. Humanamente falando, a gente não consegue. É Deus quem nos capacita. Deus é quem nos dá força. Porque Deus em Cristo nos perdoou, nos purificou. Então, esses princípios, eles nos dão uma base para entender, pelo menos uma base para entender e a viver a vida familiar. Em comunhão, em amor, em aceitação, promovendo o quê? Um ambiente de amor e de aceitação. Eu sei que talvez o seu marido é difícil, sua esposa é difícil, seus filhos é difícil, mas quem é fácil, né? Todos temos os nossos temperamentos e nossos jeitos, todos temos. Mas a graça do Senhor e os valores do reino pode alcançar sua casa, pode alcançar sua vida, pode alcançar seu coração, e você então, através da aceitação e do compromisso com os valores do reino de Deus, você consiga refletir a glória de Deus dentro de casa e dentro da sua família. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero agradecer profundamente a oportunidade de poder falar do Teu amor, da Tua graça, do Teu perdão, da Tua glória, inclusive, Senhor, nas famílias. E tocar o coração das famílias que aqui estão. Eu sei que a batalha espiritual é grande dentro das casas, mas eu peço que o Senhor intervenha com poder e graça, Senhor, perdoando, curando, salvando, ó Deus, reconciliando, Senhor, quebrantando os corações, ó Pai, para que eles possam, capacitados pelo Senhor, se unirem, se reconciliarem, se perdoarem, se amarem uns aos outros, Deus. Abençoe-nos, Pai, nesse domingo e tudo que ainda iremos fazer. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.